pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do Group Talks. E hoje eu trouxe uma convidada da Group Software, que já teve uma história ali conosco, depois foi para a holding. Ela vai falar sobre um produto que está realmente revolucionando o mercado, que é o Abas. Mas antes de falar do Abas, ela vai contar um pouquinho a história dela, vai contar um pouquinho sobre o produto. E eu tenho certeza que esse produto, para você que é gestor de propriedade, vai trazer muito benefício e produtividade no seu negócio. Eu sou a Laiane Dantas. Seja bem-vinda, Cíntia! Muito obrigada, Estreando no nosso Talks. Isso aí, estou muito feliz com o convite de poder participar aqui. E contar um pouquinho da minha trajetória, né? Já vai fazer 14 anos de Group. 14 anos de Group Software. É muito tempo, né? E me formei, fiz comércio exterior na PUC, fiz gestão financeira na UNA, MBA em controladoria na UNA. Entrei na Group como estagiária e aí fui né, subindo aí para assistente, analista, até chegar a participar dos interinos, que é um programa muito bacana da Group. Muito legal. E aí... Nós duas somos duas ex-interinas, né, inclusive. Exatamente. Você participou do interino também, né? Foi um depois de mim, não foi? Um depois de você. Isso. Então, eu participei dos interinos, então você sabe como que é desafiador, né, pra gente, que nunca lidou com gestão, né? Então, foi bem legal fazer parte disso. Aprendizado e tanto que a gente tem. Nossa. E aí eu passei nesse interino, fui gestora financeiro, então minha vida foi toda voltada aí para números, desde que eu iniciei minha carreira na Group. Eu continuei, né, como gestão financeira, e aí por uns 4 anos, mais ou menos, e aí eu recebi a oportunidade de ser uma líder de novos negócios e assumir a frente do Abas. Então, eu estou hoje à frente do Abas, ali com um time de uma startup muito legal, que traz muita coisa bacana para um síndico, para administradoras, para todas as outras verticais, por ser um produto totalmente personalizado, né? Então, a gente consegue atender muitas pontas. Então, estou bem feliz aí no Abas com esse novo desafio, muito que é bom. Totalmente diferente do que eu fazia. Então, 14 anos de Group Software, sempre ali à frente do setor financeiro. Aliás, depois você assumiu a coordenação do setor financeiro, depois do programa de interinos, que é um programa que a gente ama, né? E aí, você teve a oportunidade de ser líder agora no Abas. Mas conta pra gente... Como que foi esse desafio, assim, sair da coordenação do financeiro e assumir uma startup? O desafio, ele, assim, acho que qualquer desafio, ele mexe muito com a gente, né? Então, foi um desafio que mexeu bastante comigo, até porque eu precisei sair da minha zona de conforto. Foram 14 anos, como eu mencionei, 14 não, né? Vamos colocar aí que foram 10 anos no financeiro, voltado total para números. E, assim, do nada eu ter que virar a chave, ir para o comercial, pensar como operações. Isso realmente foi muita mexida. Que disrupção, né? Assim. Exatamente, dentro, sabe, da gente. Então, tipo assim, nossa, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia trabalhar era com comercial, que era com marketing. E aí a gente descobre outros amores, né? É verdade. Porque aí eu comecei a me apaixonar mesmo pela área comercial, pela área de marketing. E agora, assim, eu tô super envolvida no processo, na equipe, no produto. Então, foi um desafio que valeu a pena para mim. Muito bom. O crescimento. E que muda, eu falo que todo desafio, né? Por menor que seja, por maior que seja, muda a gente enquanto profissional, mas muda a gente enquanto pessoa também. E você numa caixa do financeiro, de olhar o número, agora você olha uma caixa de várias outras vertentes. E que bom que tem sido desafiador, porque é isso que tira a gente da zona de conforto e que faz a gente melhorar enquanto pessoa e melhorar enquanto profissional. E que bom que você tá feliz, né? Tá valendo a pena. Nossa, super valendo a pena. Assim, é bom a gente sair da zona do conforto, é bom a gente precisar esforçar um pouco mais, porque, querendo ou não, a gente passa a ter que pensar mais, porque às vezes a gente faz uma coisa tão no automático. Então, quando você sai do automático e você tem que ir para o estratégico, ele requer muito de você. Então, se você, às vezes, não tem essa disponibilidade, né, de pesquisar, de ir atrás, você acaba ficando para trás. Verdade. Né? Então,
é um momento de muito aprendizado. Tanto para mim, como para as pessoas também que estão ao meu lado, que eu falo equipe, principalmente, porque, querendo ou não, a gente é o reflexo para a equipe, né? Sim. Então, a gente tem que conhecer, até mesmo para a gente direcionar a equipe. Verdade. Então, imagina o desafio de você estar saindo de um novo e ainda você ter pessoas ali que precisam de você, do seu direcionamento em determinadas ocasiões, né? É bem legal. Eu tô gostando bastante. Muito bom. E conta pra gente o que é o Abas. Qual é a história do Abas? Como que o Abas começou? O que o Abas faz? Por que ele auxilia o gestor de propriedade? Conta pra gente. O Abas, ele é um produto totalmente versátil. Ele se adapta a qualquer rotina, qualquer... como que eu posso falar? Processos para um condomínio, para um síndico, enfim, para uma administradora, para um condomínio, para um síndico, enfim. Ele vem mesmo para poder centralizar os processos em uma única plataforma. Então, esse é o intuito do Abas. Ele é o seguinte, ele é para a pessoa não ficar mais refém de planilhas, de vários lugares, né, que salva documentos. Então, a gente vem para facilitar a vida do síndico, da administradora, em ter aquilo tudo num único lugar. Legal. Então, por exemplo, a gente tem casos aí que um colaborador que fazem um controle de uma planilha. Esse colaborador tira férias. E aí, como que fica? Às vezes, você precisa de uma informação urgente, alguma coisa ali que você não consegue... Você tem que, às vezes, ligar, né? Para o colaborador, falando assim... preciso do acesso, o que aconteceu? Então, ali, você consegue ter a centralização dos setores, né? Comunicação entre os setores numa única plataforma. Legal. E o Abas, ele vem, na verdade, para poder automatizar o dia a dia do gestor de propriedade. A gente vem, na verdade, exatamente para isso. Para automatizar e também para gerenciar o processo do dia a dia dos condomínios, do síndico, das administradoras. Legal. E um ponto muito positivo do Abas também em relação à manutenção, né? Manutenção é um assunto super sensível, assim, para o gestor de propriedade. Primeiro, né, a lei fala que o síndico, né, ele responde por todo ato, né, e por toda omissão em relação a uma propriedade. Então, se acontece qualquer tipo de dano com aquela propriedade, como, por exemplo, deixei de fazer uma manutenção predial e eu tive dano XYZ, a lei fala que o síndico, ele responde, né? Tanto pelo que ele fez, mas também pela omissão dele. E a gente conversando, né? O Abas, ele vem muito para ajudar também na questão da manutenção predial, que é um assunto super importante. E que, na maioria das vezes, as pessoas normalmente esquecem da manutenção predial. Se é muito visível, o gestor de propriedade, ele olha e fala, não, peraí, essa parede tem alguma coisa acontecendo aqui, tem uma infiltração e eu vou olhar. Mas a gente sabe que a manutenção predial como um todo, e tem um vídeo, inclusive, aqui no YouTube falando sobre todo o nosso portfólio, o que a gente precisa fazer em relação à manutenção, que diz que essas pessoas, elas precisam ter um cronograma, porque a gente não vai lembrar. O síndico ou gestor de propriedade, ele administra quantos condomínios? Imagina lembrar que existe um período que ele precisa sempre olhar a cada determinada época do ano, a cada determinado X tempo. E, normalmente, o síndico não se atém ou ele esquece. Então, acho que o Abas vem muito para poder preencher essa lacuna de tempo que o síndico às vezes esquece também, né? Exatamente. O que acontece? A gente tem, como eu falei, o Abas, ele é super versátil, super adaptável à realidade, né, de trabalho da administradora, de síndicos, mas a gente está aí apostando tudo para 2023 na manutenção, que é onde a maioria, 90% dos nossos clientes hoje utiliza o Abas para manutenção. O que acontece? Você comentou aí de administradoras que tem muitos condomínios, e realmente a gente tem essa persona, mas a gente tem a persona de, assim, virei síndico, e agora? Legal. Então, a gente ainda está com as pessoas que também estão iniciando como síndicos, porque geralmente a administradora, ela faz todo o processo financeiro. Mas tem um síndico... em algumas ocasiões, tem um síndico no próprio prédio, que ele não usa o síndico profissional.
Então, a gente também está com essas personas aí em relação ao administrador. Então, a gente está com duas muito fortes. As administradoras, que têm muitos condomínios para administrar. E não conseguem lembrar. E não conseguem, porque são muitos. E a do síndico, que está começando agora e falando assim, meu Deus, como que eu faço agora que eu tô com um prédio para me poder cuidar? E assim, né, a manutenção, ela é extremamente importante por vários motivos. Um, para trazer também segurança para os moradores, valorização do imóvel, N coisas que eu poderia estar citando aqui, né, para vocês. Mas, assim, hoje, a gente está trabalhando muito forte em relação às manutenções preventivas, as prediativas, para não chegar a ser uma corretiva. Legal. Porque, às vezes, o custo, quando você deixa de fazer uma manutenção, ele fica tão grande, né? Explica a diferença dessas manutenções, assim, pra gente. Pra quem tá assistindo, qual que é a diferença dessas manutenções? A manutenção corretiva é quando precisa arrumar. Não tem como, estragou, tem que arrumar. A preventiva é quando a gente tem um tempo programado para poder fazer certa manutenção. Então, por exemplo, o elevador, eu vou parar ele daqui 3 meses para me poder fazer a vistoria dele. E a preditiva é quando a gente não programa um tempo, é por usabilidade da ferramenta, alguma coisa assim. Por exemplo, o jardim. Às vezes você coloca assim, eu vou fazer uma preventiva daqui 3 meses, mas alguma praga foi lá no jardim e deteriorizou o jardim. Então, a gente tem ela é na hora, tipo, não, eu preciso parar isso e arrumar isso antes que fique pior. Legal. Então, são esses 3 tipos de manutenções hoje. Legal. E como que o ABAS, ele consegue programar esses tipos de manutenção? É porque deixa mais claro pra gente, assim, como que funciona no dia a dia. O que acontece? Lá no ABAS, a gente consegue colocar o nome dos condomínios que você administra. E aí, você consegue cadastrar a periodicidade de cada manutenção. Então, por exemplo, o extintor eu faço manutenção a cada 15 dias. A caixa d'água eu faço manutenção a cada 6 meses. O elevador eu preciso fazer manutenção 1 ano. Então, você cadastra esses tipos de manutenção junto com a periodicidade dela. E aí, o ABAS ele vai te dar os lembretes dessas manutenções, com quem você fez a última manutenção. Então, você vai ter todo o histórico dessas manutenções. Isso dentro chega do por sistema. e-mail para o usuário? Por e-mail e pelo aplicativo. A gente tem um aplicativo, né, que chega para eles também essas mensagens. Por exemplo, é totalmente personalizável. Cíntia, eu gostaria de ter uma mensagem faltando 5 dias para aquela manutenção. Então, a gente parametriza uma mensagem a cada 5 dias para aquela manutenção. E acontece também com o fornecedor. A cada 30 dias, antes de completar 30 dias, eu quero pedir um orçamento para aqueles fornecedores daquele segmento, daquele tipo de manutenção, segmento. Aí, o próprio sistema, ele manda uma solicitação de orçamento para esses fornecedores, eles respondem. Então, fica tudo centralizado ali. Até mesmo porque, assim, às vezes você faz manutenção de uma peça de elevador, né? Que em alguns casos tem muito, né? Aí você não sabe quem que prestou aquele serviço, aí você tem que ficar pedindo financeiro, a nota fiscal, para ligar para o fornecedor. Então, lá você já tem todo um histórico, quem que prestou, qual que foi o rapaz que foi lá, o que ele constatou no laudo, né, da manutenção, de quanto tempo ele sugeriu voltar a gente fazer aquela manutenção. Então, a gente tem todo um cronograma do que foi feito para os síndicos. Legal. E essa manutenção, o ABAS manutenção, ele é para o gestor de propriedade, mas ele pode ser para outras pessoas também, que queiram fazer qualquer tipo de experiência sob o ponto de vista de manutenção. Ou ele é só para essa persona administradora? Como que o ABAS funciona? Ele é multipessoas ou hoje o ABAS ele é voltado para a administração de condomínio? Ele é multipessoas. Só que como a gente está tendo um público muito grande de condomínios, em 2023 a gente está lançando o ABAS Manutenção para esse público. Mas ele é multipessoas, ele, como eu mencionei, ele é totalmente personalizável. Então, assim, a gente tem clientes que trabalham com entrega de brinquedo
até uma pessoa que lida com um CRM. Então, Legal. a gente consegue construir o Abas em vários formatos, né? Para vários processos de acordo com a demanda de quem precisa, né? Legal. Então, o Abas hoje, na verdade, ele tem um recorde de clientes. Tem muitas pessoas hoje na base, muitas pessoas que usam o sistema e que realmente têm aprovado e têm feito diferença no dia a dia do gestor de propriedade. É isso que a gente escuta, né? Como que é o futuro do Abas? O que vocês pretendem fazer no Abas a curto prazo? Qual que é a expectativa do Abas para 2023? Conta pra gente. Então, realmente, a gente está com uma base de cliente muito legal, o pessoal muito engajado na ferramenta. Às vezes começa assim, eu vou colocar uma manutenção, e quando vê que a versatilidade do sistema já quer colocar um controle de férias, já quer, sabe, ir além do sistema. Isso é muito legal para a gente, porque traz muito insumo também, sabe, para a gente poder construir, melhorar vários processos, enfim. É muito legal. O nosso ponto, assim, em 2023, maior que a gente vai focar é em integrações. Hoje a gente tem algumas integrações já sendo preparadas, né? Igual, por exemplo, a gente entregou aí integração com o DocSign, a gente tem integrações com produtos da Group, a gente tem, aproveitando também, até mencionando, muitos shoppings com a gente, como CRM de vendas, né? Eles fazem a prospecção dos clientes todos pelo Abas, porque ele é o único sistema que integra hoje, até em determinados casos, até 100% com o G-Shopping. Então, a gente está com esse público aí. Então, a nossa meta ano que vem vai ser fazer essa integração mais redondinha com os produtos da Group e também alguns produtos fora. Igual, por exemplo, a gente aí está com demandas do ClickSign, enfim, temos algumas outras com RD. Então, a gente está com algumas demandas vindo de clientes, que a gente hoje tem escutado muitos clientes, sabe, Lai? A gente está rodando umas pesquisas, vamos soltar umas pesquisas agora, exatamente para isso, para entender com o nosso cliente qual é a melhor plataforma ou o que ele quer para a gente direcionar exatamente os nossos esforços para o que o cliente quer. E não porque a gente acha que é o melhor, entendeu? Então, a gente vai estar envolvendo muito cliente em 2023 para fazer entregas que, de fato, impactam positivamente para o cliente. Legal. E hoje, a manutenção como um todo, a manutenção predial, ela, além de ser muito importante, como a gente tinha falado agora há pouco, que além de trazer muitas responsabilidades para o gestor de propriedade, ela tem que ser feita. Né? Não adianta falar que a manutenção predial ela vai acontecer vez ou outra, ou quando eu vejo que tem alguma coisa fora do lugar. Ela precisa acontecer. E tanto para o gestor de propriedade, eu acho que o Abas ele vem muito para poder reforçar a responsabilidade quando a gente fala de manutenção. Porque não tem que ser o último assunto. Será que a assembleia é mais importante do que uma manutenção predial nessa semana? Claro que a assembleia é super importante, ela existe porque existe o condomínio. Mas será que na minha lista de prioridade a gente não deixa a manutenção em segundo lugar? E é uma das coisas que acontecem que trazem responsabilidade financeira em caso de prejuízo, que é o que pode mais prejudicar um gestor de propriedade, é a falta de manutenção predial ou o que aquela falta pode acontecer ali dentro de um condomínio. Então, acho que o Abas ele vem muito também para reforçar e trazer a responsabilidade do gestor de não esquecer, de ter aquilo ali muito na ponta da língua. Se você tivesse hoje que resumir o Abas em uma frase, né, para as pessoas entenderem o que é o Abas em uma frase, que frase seria essa? Essencial, eu acho. Eu acho que seria exatamente o que você falou, é a responsabilidade. Até porque, né, você até comentou que tem um retorno de ter alguém te cutucando ali o software, te avisando, olha, hoje é dia da manutenção tal. Você fez essa manutenção com tal fornecedor. Então, isso para o gestor de propriedade é uma ferramenta que é uma potência de ferramenta. Exatamente. Então, ela realmente é necessária, sabe? Esse controle ele é necessário fazer porque na cabeça da gente, a gente não consegue guardar. E é muita coisa. E é muita informação. E o tempo todo a gente está cheio de informação, cheio de coisas para resolver. E se você não tem aquilo registrado... Já era. Acabou. Exatamente. Quando no público de vocês, né, no dia a dia,
A gente conversa muito com a administradora de condomínio aqui na Grupo. Vocês conversam muito com a administradora de condomínio também. E assim, é unânime que a maioria delas realmente esquecem desses pontos. Como que é a sua percepção em relação à sensação de responsabilidade que o gestor tem em relação à manutenção predial? No dia a dia, com as pessoas que vocês conversam, qual que é a sensação de vocês? Porque do lado de cá, às vezes quando a gente conversa com o administrador e lá na Grupo Educa, quando a gente começa a falar de responsabilidade de manutenção, a pessoa até se assusta, porque ela acha que a responsabilidade dela é muito financeira e que aquela responsabilidade acaba ali. Não, eu tenho que deixar o banco em ordem, eu preciso deixar as contas em ordem, eu preciso controlar o fluxo de caixa. Mas tudo que vai além disso, a pessoa se assusta. E nos nossos cursos, a gente tem na Grupo Educa um curso de manutenção predial, e os alunos, eles se assustam. Nossa, mas espera aí, essa é a minha responsabilidade? Isso realmente compete a mim? Não, isso é lá da engenharia, quando construiu esse prédio. E não, a responsabilidade é sua. Qual que é a sua percepção dessas pessoas quando chegam lá no Abas? Elas assustam. Tipo assim, e principalmente quando elas veem que elas realmente têm responsabilidade sobre isso, né? Uma manutenção que ela não é feita, ela não impacta apenas uma pessoa, né? Não é o síndico, administrador. Ela impacta o condomínio inteiro. Então, é muito importante até a pessoa entender o DNA do condomínio, entendeu? O que aquelas pessoas ali, como que elas o que elas querem ali? Qual que é o perfil da pessoa daquela determinada moradia, né? Isso eu tenho conversado muito com clientes que eles trazem isso. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, vou só arrumar um jardim. Tá bom. E não é. Às vezes, são coisas que... O jardim é o menos importante do condomínio, para certos condomínios. Para outros, o jardim é prioridade. Então, assim, quando a gente fala assim, olha, não é só o jardim... Você tem a caixa d'água, você tem não sei o quê. Você vai mostrando os vários tipos, né? Os vários segmentos que tem, a pessoa assusta. Ela fala assim, nossa, eu não pensei, né? Tipo assim, que era tantos detalhes. Porque, querendo ou não, são detalhes, né? São detalhes que passam despercebidos. Mas se eles passam despercebidos, eles podem causar um impacto muito grande. E o Abas está aí para te lembrar e você não esquecer. Exatamente. O Abas está aí para lembrar vocês, para não esquecerem de fazer a manutenção dentro do prazo, para não correr o risco de ter que passar um custo muito maior, né? Legal. Me conta um case de sucesso de algum gestor de propriedade que tenha usado o Abas, né? A gente tem vários aí, mas algum que tenha virado para vocês e falado assim, nossa, assim... Esse sistema mudou a minha vida. Eu sei que tem vários. Me conta um caso de um gestor de propriedade, ou pode ser mais de um caso, no dia a dia, que chegou até vocês e falou assim, isso mudou a minha rotina aqui na minha administração. A gente tem um ou cliente... de um síndico também. Sim, a gente tem um cliente com a gente que ele tem muitos condomínios, milhares de condomínios. Mais de 150 condomínios que ele administra. E aí ele tinha uma planilha para cada condomínio que ele administrava. Planilha Excel para cada condomínio. Para cada condomínio. Meu Deus. Então, a gente conseguiu trazer essa otimização na vida dele, porque agora ele tem tudo numa planilha, num lugar só. Não é planilha, num lugar só. Então, ele consegue ver os gráficos do que está acontecendo, como que a equipe o que a equipe está fazendo ali no dia a dia com aqueles condomínios. Ele consegue filtrar os condomínios. Então, assim, para ele, de produtividade, foi assim... Mudou muito. E aí ele tem, assim, é muito gratificante a gente ver que a gente está ajudando positivamente na rotina né, no dia a dia dos condomínios, do síndico. Isso é muito bacana. 150 Excel. 150 um para cada condomínio. Não existe isso. E aí, ou seja, ele saiu de 150 planilhas para um software que, além dele ter tudo em um lugar só, ele consegue produtividade absurda do time dele. Porque... Imagina você ter que entrar em 150 planilhas para ver a manutenção de cada prédio, para ver se está em dia. É surreal. Não tinha como. Assim, tava funcionando? Tava, porque ele tava no Excel, mas se ele pudesse otimizar, né? Quantas pessoas ele precisava para poder olhar todas essas planilhas para ele? Eu não entrei no detalhe de quantas pessoas, mas realmente eu não acredito que não seja fácil. Porque é muitos controles. E, assim, quando esses controles eles são feitos manuais, o risco de erro é muito maior também, né?
Então, a gente tem um risco de se perder informação, de alguém entrar ali e fazer alguma modificação indevida. E aí que gera o quê? Um retrabalho, porque você arrumar uma coisa que, por descuido, passou despercebido, o valor pode ser muito caro. Então, assim... e aí, por isso que o Abas veio, né? Ajudou ele nesses comunicados. Enfim, inclusive, ele usa até mesmo para controle de férias de time. Que legal. Ou seja, não é só manutenção. Não ele é só consegue. manutenção. A manutenção é assim, é um super case de sucesso, mas o Abas é para melhorar a produtividade e a rotina do seu negócio como um todo. E é super personalizado também. Então, se eu tenho uma demanda que eu não quero ter escala de pessoas ali trabalhando naquela demanda extremamente operacional, o Abas, ele consegue me ajudar a diminuir o número de pessoas no time, porque no final das contas eu estou ganhando produtividade, porque eu tenho um software que me lembra. E, além disso, eu ainda consigo ganhar escala. De 150 condomínios em cada um em um lugar, eu tô tudo em um lugar só. Exatamente. E assim, Lai, você, além disso, né, de otimizar o tempo e tudo mais, você pode construir controles, né? Por ele ser personalizado. Então, a gente tem condomínios que usam o checklist, que é, por exemplo, toda verificação do condomínio, qualquer chamado que o condomínio, que os moradores precisam abrir, eles lêem um QR Code, colocam a reclamação, que vai para o síndico. Você não precisa ficar controlando também grupos de WhatsApp. Perfeito. Então, você consegue fazer ordem, né, de chamados ali dos condomínios. Então, isso também otimiza muito a vida de quem tem muitos condomínios para administrar. Muito bom, muito bom. Gente, o nosso bate-papo tá passando super rápido, né? Mas você, né, que tem 14 anos de história na Grupsoft, que agora tá com esse super desafio, conta um pouquinho para mim sobre... Você já está fazendo um super lançamento no mercado. A Cíntia, né? Agora a gente falando um pouco sobre a Cíntia, saindo um pouco do Abas, a Cíntia já está ajudando o gestor de propriedade na ponta. Eu queria que você contasse para mim, você como uma intraempreendedora, qual dica você daria para o gestor de propriedade que está ouvindo a gente? A gente já deu o caminho das pedras. A gente já está falando com ele que ele está... Né, que com o Abas ele consegue super automatizar a rotina dele, que ele consegue ter uma nova ferramenta de trabalho, mas conta pra gente o que a Cíntia, enquanto uma intraempreendedora, daria de dica para essa pessoa, né, para administradora e para aquele síndico que está começando agora também. Conta pra gente. Eu daria como dica sempre fazer a vistoria do imóvel, sempre que você, né, for pegar um imóvel novo para administrar. Então, a gente fazer aquela vistoria, assim, desde lá do estacionamento até o final, mesmo para vocês entender o que precisa ser feito ali, para deixar muito bem claro para todos os moradores, né, nas reuniões, nas assembleias que decorrem no dia a dia. Porque, às vezes, as pessoas acham, como você mencionou, é só o financeiro. E não é só o financeiro. No decorrer do tempo, tem alguns percalços aí que faz você sair do que está planejado. Então, se você está preparado para sair do planejado, isso é muito importante, né? Porque é uma redução de custo, sim, imensa. E uma outra dica que eu daria também é sempre conhecer a persona do condomínio. Eu acho que é muito importante a gente conhecer quem que são os moradores do condomínio que a gente está administrando. Até mesmo para a gente entender quais que são as prioridades daquela moradia, né? Porque, como eu mencionei, às vezes a gente coloca forças porque a gente acha que é aquilo. E na o condomínio verdade, quer outra coisa. Os condôminos querem outra coisa. Então, a gente ter esse conhecimento. Então, 2 pontos importantes. Sempre faça a vistoria desde o início. E o segundo, conhecer muito bem a persona com quem você está lidando ali do condomínio. Muito bom. Gente, super dica, né? A Cíntia aí ajudando vocês. Hoje ela mergulha no universo do gestor de propriedade. Então, eu tenho certeza que contribuiu bastante. O nosso bate-papo passou super rápido, já está chegando ao final. Mas, em todo Talks, a gente tem uma brincadeira que a gente encerra com essa brincadeira. Eu vou te falar uma palavra e com essa palavra você tem que me falar 2 palavras que se remetam a essas palavras. É como se eu falasse, Laiane, eu falaria assim, Grupo ID e Grupo Educa. Então, eu vou te falar 2 palavras e aí você me diz 2 palavras, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Abas. Amor e conhecimento. Cíntia. Determinação e muita dedicação. Muito bom. Bom,
quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Você sabe que você é uma pessoa que eu super admiro, que está comigo aqui na Grupo há anos também. Estou super feliz com o seu novo desafio. Eu tenho certeza, o Aba já é e ainda vai ser aí o maior, cada vez mais do mercado. Parabéns, de verdade. Você que é gestor de propriedade, você que estuda aqui na Grupo Educa, você que é nosso cliente na Grupo Software, você sabe que tudo que a gente desenvolve é pensando em você, é pensando no seu dia a dia. E o Abas é um super lançamento, um super sucesso que a gente lançou no mercado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lai. Você é uma referência pra gente, pelo trabalho incrível que você faz. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz em ter essa oportunidade. Foi ótimo. Gente, muito obrigada. A gente encerra por aqui. Eu te espero no nosso próximo Talks. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, dar like e... Deixando o último aviso, o ano que vem tem muito Group Day. Provavelmente a gente vai aí na sua cidade. Fica ligado. Até o próximo Talks.